Fala galera, chegamos no final da primeira semana, então vamos fazer um projetinho aí para fixar o que a gente viu até agora. A gente vai construir aqui um aplicativo de receitas que vai ter essa carinha aqui, né? Vai ter esse design inicial com essa tela que vai ter um resumo de tudo. A gente pode ver todas as receitas clicando nesses botões aqui ou aqui pelo header. A página de receitas vai ter um resumo de todas as receitas e quando a gente clica em uma receita vai ter lá a fotinha dela e algumas informações de ingredientes, modo de preparo. E ela muda, né, dinamicamente. Então vamos usar aí o roteamento dinâmico do Next para fixar esses conceitos que são bem úteis pra gente. Então, vamos começar? Eu vou desenvolver esse projeto do zero com vocês. Então vamos aqui, escolha uma pasta aí que vocês queiram salvar o seu projeto. Eu vou salvar aqui nessa aqui mesmo, abrir no terminal. Já vamos iniciar o nosso projeto com npx create next app latest. Vai ser o projeto receitas TypeScript. Não vamos usar ESLint, vamos usar Tailwind, Source Directory sim, App Router sim, TurboPack sim, e não vamos customizar o import alias. E vamos esperar ele criar o nosso projeto aí. Então, projeto criado, vamos dar um cd em receitas, code ponto. Esperar o VS Code abrir. Abriu aqui, já vamos fazer a configuração inicial aqui. Aqui no source, eu vou vir na page, já vou remover tudo isso daqui. Pronto, vou tirar isso aqui também. E aqui no layout, não vamos usar essa fonte aqui, vamos trocar só para ficar diferente. Vamos usar Inter. Eu vou criar aqui const Inter maiúsculo, e passar as opções para ela. Variable. O padrão aqui para você criar a variável que o Tailwind entenda é -- fonte e o nome da sua fonte. No caso aqui, Inter. E o tipo de caractere que ela vai usar são os caracteres latinos, né? Então, aqui, latim. Pronto. Isso aqui é um array, então, dependendo da fonte que você escolher, ela pode ter mais de um tipo de set. Vamos apagar isso aqui que a gente não está usando. Isso aqui também. Aqui eu vou só trocar para inter.variable. Beleza? Nosso aplicativo vai ser em português, então ptbr aqui. O nome dele vai ser receitas. E a descrição pode ser site de receitas simples e saborosas. Beleza? Outra coisa que a gente vai fazer é, para parar de dar erro aqui, vamos colocar qualquer coisa. Vou colocar uma div h1 tela inicial. Beleza? Acho que de configuração inicial é isso. Vamos criar um repositório no Git. Na verdade aqui já está criado. Cadê? Vamos copiar esse link aqui. Vamos abrir o terminal no Git Bash. Se vocês verem, o Next ele já inicia um repositório pra gente, mas ele chama de master a branch. Vamos trocar esse nome para main, que é o padrão. Git branch -m main. Vamos fazer o git clone. Git clone na verdade. Git remote add origin. E o link que a gente copiou. Pronto, agora a gente tem adicionado. Vamos fazer um git push -u origin main. Funcionou. Só temos que adicionar o setup inicial agora, né? Vamos adicionar git commit -m
setup inicial. Aqui na main mesmo, vamos limpar isso daqui. Começando boas práticas de Git, né? Vamos começar a usar o Git Flow. Então git switch -c develop para criar nossa branch develop. E agora, a partir da branch develop, vamos criar uma nova branch chamada feature data setup. Beleza? Agora a gente vai simular um banco de dados aqui, né? Para a gente ter as nossas receitas. Vai ser um arquivo de texto, um arquivo TypeScript mesmo, como um array de receitas mesmo. Então eu vou criar aqui em source uma nova pasta chamada lib. E dentro dessa pasta lib vou criar um arquivo data.ts. Beleza? Eu já tenho pronto aqui as receitas, vou copiar. Beleza. E aqui ele tem o tipo recipe. Vamos criar esse tipo então, para a gente conseguir utilizar ele com TypeScript. Export type recipe é igual a. Como vocês podem ver, ele vai ter um ID. Cada receita tem um ID ali, que é uma string. Também vai ter um title, que é uma string. Vai ter uma description, que é uma string. Uma imagem, que a gente vai colocar localmente, que também vai ser uma string. Porque vai ser o caminho do arquivo, né? Então é uma string. O resto é tudo string, eu vou só copiar daqui. Acho que vocês já entenderam, né? Tempo de preparação é uma string, cook time é uma string. Servings é quantidade de porções, né, que essa receita serve. Ingredientes e instructions são um array de string, né, como vocês podem ver aqui. Os ingredientes tem aqui 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, isso é um array. Então, esse daqui é o nosso simulador do banco de dados. E eu vou colocar essas imagens aqui agora para a gente poder utilizar. Então vamos lá, vou pegar as imagens. E para pegar as imagens, vou criar uma pasta aqui em public, chamada receitas. E aí vamos lá no Google, eu já separei aqui algumas abas. Vou pegar aqui, bolo de chocolate, vamos copiar a imagem. Colar aqui dentro. Vou chamar de bolo chocolate. O risoto de cogumelos, esse daqui, vamos copiar. Risoto cogumelos. E a salada, vou copiar aqui também. Só colar com Ctrl V. Salada caprese. Beleza? Agora a gente pode vir aqui no data.ts e vamos atualizar esse caminho aqui. Esse é o bolo de chocolate, então é barra receitas, barra bolo chocolate ponto png. Aqui é a mesma coisa, risoto barra receitas barra risoto cogumelos.png. E aqui na salada boa. Vamos adicionar isso lá no git add ponto git commit -m. Como eu estava fazendo em português, vamos continuar em português. Fit dados das receitas.
beleza? Vocês podem utilizar isso daqui, eu vou deixar esse código disponível para vocês, vai estar no GitHub, também vai ter um material, mas vocês podem pedir para uma IA gerar uma lista de receitas e fazer isso daqui tudo para vocês. Fica bem mais fácil. Agora que a gente já terminou a nossa branch, né? A gente já inseriu os dados que a gente queria, vamos subir isso lá no GitHub. Beleza? Vocês podem ir lá no GitHub e fazer o pull request direto lá no botãozinho, mas se vocês verem aqui, quando você faz quando você faz o post de uma branch nova, ele já te dá o caminho aqui para você fazer um pull request. Então, você segura Ctrl, clica no link que o terminal vai te dar. Vamos abrir ele. E já está aqui o pull request começado. Vamos colocar aqui eu não coloquei a develop, né? Vamos subir a develop, porque eu esqueci de subir ela. Git switch develop. Git push -1. Pronto. Agora vamos reiniciar para aparecer. Tá aqui a develop. Como não teve alteração no developer, a gente só criou ela como caminho intermediário direto da main lá. Então vocês podem fazer isso daqui, de trocar para branch e fazer o push dela, não tem problema. Aqui vai ser o pull request dados das receitas e na descrição insere dados que serão utilizados nas receitas devidamente tipados com a sintaxe do TypeScript. Beleza? Vamos criar o pull request. Como só tem eu no projeto, eu vou aceitar aqui de uma vez. Merge, confirma. E pode deletar a branch. Beleza? Agora a gente vai lá. Já estamos na develop mesmo, mas vamos supor que eu não tivesse esquecido de criar a develop. Então vamos trocar lá para a branch que a gente estava. Vocês veriam isso daqui. Deixa eu limpar o terminal. E agora que o terminal está limpo, a gente trocaria para develop e faria um pull para atualizar. Tá aí as nossas alterações. Já podemos deletar também a branch feature. Bom demais. Eu só vou fazer esse pull request aqui com vocês, mas porque vai demorar muito tempo para ficar fazendo pull request de todas as funcionalidades dessa aplicação. Então, para economizar tempo, eu não vou fazer de tudo, eu vou fazer merge direto. Mas eu quero que vocês façam pull request para praticar, né, as práticas de Git. Mesmo que vocês estejam sozinhos nesse projeto, é bom para se acostumar com o fluxo de trabalho do GitFlow e também com o que vocês vão encontrar aqui na Byron. Agora vamos para a parte legal, que é codar o projeto em si. Antes que vocês perguntem, esse site aqui de receitas, ele foi todo gerado por IA. Eu estou usando aqui a V0 da Vercel. Então ele gerou esse design, gerou esses links aqui, né, para clicar e as páginas específicas e todo o código por trás disso. Eu vou dar uma modificada, mas só para deixar claro, isso aqui tudo foi gerado por IA. Então vamos começar pelo header e pelo footer, que são as partes mais simples aqui. Eu vou criar tudo numa branch só, que eu vou chamar de layout, porque são coisas bem simples, é só uma logo, link de navegação e uma string aqui embaixo. Então não tem muito sentido eu ficar criando uma branch só pro header e outra só pro footer. Vai só dar mais trabalho. Aqui no VS Code já vamos colocar o nosso projeto para rodar com o npm run dev. Opa.
E já vamos abrir ele aqui na tela. Carregou, tem aquela tela inicial aqui, o H1 que a gente colocou. Então vamos começar a fazer o header e o footer. Primeiro, né, vamos criar a branch para eles. Limpar o terminal. Git switch -c feature. Vou chamar de layout. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo header. Aqui na pasta source eu vou criar uma nova pasta chamada components. E dentro de components eu vou criar primeiro header index.tsx. Vou criar o componente export default function header, que vai retornar um header que vai ter um H1 que vai ser no nosso design. Vamos olhar o nosso design. Receitas deliciosas aqui, né? Receitas deliciosas. E a gente vai ter também um navbar aqui do lado, que vão ter dois links do next. Link. O primeiro é o início. Que vai apontar para a tela inicial, que é só barra, beleza? E vai ter um outro link que vai apontar para nossa página de receitas, o href receitas. Boa. Agora vamos ver como é que tá isso lá. Na verdade tem que colocar no layout primeiro, né, para ele funcionar. Como a gente só tem a página inicial aqui por enquanto, eu vou usar esse layout aqui mesmo, que está na raiz. Então aqui acima de children, dentro do body, a gente coloca o header. Eu chamei de headers, né? Tem um S a mais aqui. Não. Por que tá chamando headers? Ah, aqui. Beleza. Tem o header. Vamos ver como é que tá. Beleza, já criou aqui. Tudo sem estilização, né? Tá tudo junto aqui no canto. E agora, antes disso, na verdade, percebi uma coisa. Esse H1 aqui, na verdade, pode ser um link também. Que geralmente, nesses sites, quando você tem a logo ou o nome do site e você clica no nome do site, ele te redireciona para a página inicial. Então aqui também vai voltar para a página inicial. Bom. Beleza. Agora vamos fazer o commit disso. Fit. Estrutura do header. E agora a gente vai adicionar um pouco de estilização aqui, né? Vou colocar um class name. Vai ser um display flex com justify between w full e um background branco. É assim que tá lá no nosso design, não é? Isso mesmo. Vamos ver como é que ficou. Beleza, pegou o estilo, tudo branquinho. Vamos colocar essa fonte na cor preta. Como todos os textos aqui vão ser pretos, eu vou colocar aqui no topo mesmo, test black. Beleza. E agora, antes da gente continuar estilizando as fontes, vocês podem perceber que do lado esquerdo e direito aqui da nossa página, ele tem um espaçamento igual. E isso daqui é bom para limitar o tamanho da tela. Se você tiver uma tela muito grande, por exemplo, aqueles monitores wide, para não ficar tudo muito esparso, você tem que limitar o conteúdo da tela numa parte específica. E o Tailwind, ele ajuda a gente com isso, com o container. Então vamos aplicar o container no nosso projeto. Para aplicar o container, a gente precisa que tudo isso aqui esteja dentro de uma div. Aqui eu dei Ctrl X e Ctrl V, só para não perder muito tempo. Então aqui a gente dá o class name container. E para ele centralizar no meio, mx auto. Vamos formatar. Pronto.
já ficou aqui no meio certinho, mas ele perdeu o flex porque a gente colocou o flex no header. Então vamos pegar isso daqui, pode tirar daqui, tá? Já. Ctrl X. Colar aqui. Beleza. Vamos dar um espaçamento na parte de cima. Aqui vai ser PY. Vou colocar 4, tá bom? Vamos colocar um espaçamento entre esses links aqui também. Então aqui no nave, class name, vocês podem usar space x6, que deve funcionar. Funcionou. Mas eu gosto de usar o flex, porque se eu quiser mexer depois fica mais fácil. Então eu vou colocar um space, um flex e um gap de 6. Continua a mesma coisa. E aqui, nesse href aqui do título, ele é um pouquinho maior, né? O texto é um pouquinho maior. Então vamos colocar um class name nele. Vai ser XL e fonte bold. E vamos formatar. Beleza. Tá tudo centralizado aqui, bonitinho. E do jeito que tava lá. Vamos colocar umas animações aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Lá no código eu vou colocar nesse daqui um hover de escala scale 105 transition all. E aqui nesses links vou dar Ctrl D para selecionar os dois ao mesmo tempo. Chega aqui pro lado, class name. Vou dar um hover de text orange 500, acho que tá bom. E transition colors para dar um efeitinho de animação. Então vamos lá, ver como é que ficou isso. Quando a gente passa o mouse em cima daqui das receitas, ele amplia, né? Faz esse efeito aqui. E quando a gente passa em cima dos links, eles ficam laranjinhas, com uma transição bonitinha. Beleza? Então tá pronto aí a nossa estilização. Vamos fazer o commit git add ponto. Git commit -m feature adiciona estilos ao header. Bom demais. Agora vamos criar o nosso footer. Aqui em components, vou criar uma nova pasta chamada footer e o arquivo index.tsx. Export the full function footer. Vai retornar um footer. Vai ter uma div aqui para a gente fazer o container. E dentro desse container vai ter o que a gente colocou mesmo no footer? Receitas 2025, receitas deliciosas, todos os dias reservados. Beleza. Então a gente vai colocar aqui 2025 receitas deliciosas, todos os direitos reservados. E tem aquele íconezinho, né, de copyright aqui. Vou copiar daqui mesmo. Eu acho que no Windows dá pra você fazer com Windows ponto. Deve dar pra pegar aqui de algum lugar. Vamos ver. Já é o primeiro que aparece aqui pra mim. Mas se vocês procurarem aí, é só apertar o Windows ponto. Que dá pra pegar uns símbolos aí legais. Beleza? Vamos ver como é que ficou lá. Não coloquei no layout. Vamos aqui no layout. Adicionar o footer. Agora sim. Show. Aparece aqui, bonitinho. Tá, vamos fazer o commit. Git add ponto. Git commit -m. Fit vai ser estrutura do footer. Vou limpar esse terminal.
Vamos lá. Aqui no footer, vamos adicionar o class name, né? O mesmo BG white. Vai ter um padding. Vamos colocar de... Pode ser 4 também, tá bom. E aqui nessa div vai ter o container mx alto. E o texto tem que ser alinhado no centro, né? A gente pode usar text center aqui nesse container de cima que deve pegar. Vamos ver. O texto tem que ser branco. O texto tem que ser preto, na verdade, né? Text black. Show. Beleza. Depois a gente vê como é que a gente manda isso aqui pra baixo. Mas por enquanto, creio que seja só isso. Na verdade, vamos fazer isso para separar de uma vez. Aqui no layout, a gente vem aqui no class name. Aqui vai ser min h screen. Para o tamanho da tela ser no mínimo o tamanho dela, né? Flex call. Beleza. E aqui nesse page, que vai ser essa div grandona aqui, que posso trocar para main. Vou colocar o class name com flex grow, para ele crescer e ocupar o tamanho todo. Beleza, agora tá tudo certinho. Ocupa o tamanho da tela e o flex grow ocupa o tamanho do resto aqui. Beleza? Vamos subir isso lá no GitHub. Abre o terminal, git add ponto. E o commit, git commit -m fit footer estilizado. Adiciona, né? Footer estilizado. Beleza, já vamos fazer o push. E agora é o momento que vocês fazem o pull request e descrevem bonitinho o que vocês fizeram nessa feature, mas para ocupar menos tempo aqui, eu vou fazer direto com git switch develop e vou fazer um merge com essa feature. Pronto, tudo certo. Agora eu posso deletar a branch. A escolha de deletar a branch é arbitrária, vocês podem manter ela se vocês quiserem mexer em alguma coisa depois. Mas eu vou deletar aqui porque é bem simples e não vai fazer tanta diferença. Beleza? Vamos lá, continuar então. Antes de continuar, vamos vir aqui no Global CSS e vamos apagar esses temas aqui que ele manda pra gente, que tá entrando em conflito algumas coisas. Acho que não tá pegando a fonte inter e também não tá pegando algumas cores. Então vamos ver. Não tava pegando a fonte inter mesmo. Então depois que a gente apagou lá, voltou aqui, tudo normal. Beleza. Vamos salvar isso daqui. Vamos fazer uma branch de fix. Fix. Tailwind config. Aqui a gente pode adicionar as alterações que a gente fez. Fazer o commit. Fix. Apaga estilos em conflito. Bom demais. Git push -u. Na verdade, vou nem fazer push dessa aqui, que é só deletar algumas linhas, né? Vou trocar para develop de uma vez. Git merge fix. Git branch -d fix. Beleza. Agora tudo certo. Vamos para a página inicial.